Bem-vindos ao Teorizando Fatos. Hoje, vamos explorar um tema que tem gerado muitas perguntas e teorias: a misteriosa morte de Daniel Mastral. Autor, conferencista e conhecido por suas obras que abordam temas espirituais e conspiratórios, Mastral se tornou uma figura cercada de controvérsias. Sua morte levantou suspeitas e alimentou diversas teorias, desde tramas ocultas até conspirações envolvendo poderosas forças em jogo. O que realmente aconteceu com Daniel Mastral? E por que tantas perguntas ainda permanecem sem resposta? Neste vídeo, vamos tecer as teorias, analisar os fatos e tentar conectar os pontos desse enigma. Prepare-se para uma investigação profunda e intrigante. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta e de outras teorias fascinantes. Agora, vamos ao vídeo. Daniel Mastral, cujo verdadeiro nome é Carlos de Souza, é um escritor brasileiro conhecido por suas obras sobre espiritualidade, experiências pessoais e teorias de conspiração. Ele é mais famoso por seus livros e por ter participado de vários podcasts revelando os segredos da seita satânica que ele alega ter sido membro. Mastral alega em seus livros e palestras que, antes de sua conversão ao cristianismo, fez parte de uma organização secreta chamada Irmandade, envolvida com práticas ocultas e satânicas. Em seus relatos, Mastral descreve diversos rituais que supostamente eram realizados pela Irmandade, incluindo práticas de magia negra e outros atos contrários aos ensinamentos cristãos. Os caras fazem muito ritual de sangue mesmo, ritual de morte, tipo, Sim, usando criança. Ou tanto faz? Por causa do adrenocromo, sangue jovem. Já foi feita experiência, isso é comprovado em laboratório já. Sangue de rato, pega o rato jovem, joga o sangue do rato jovem no rato velho, e o rato velho retarda o envelhecimento, ou então até regride doenças que ele tem. Então, assim como... Então a galera fazia isso, pegava o sanguinho lá da criancinha e tal, mas não é tão simples assim, né? Isso foi tudo coisas que eu escutei. Eu não teria capacidade e estrutura emocional. Você não de presenciar. participou. Não, eles falavam que isso acontecia. Estava preparando você para isso. Então... Após anos de envolvimento com a Irmandade, Mastral encontrou a fé cristã e se converteu, passando a dedicar sua vida a Deus e a alertar as pessoas sobre os perigos do ocultismo e das sociedades secretas. Ligou para mim um dos sacerdotes de lá. Ele foi bem empírico. Olha, nós te avisamos, satanismo não é para todo mundo e você não pode sair. Isso aconteceu numa quarta. Você tem um compromisso, nós vamos buscar você na sua casa e você tem que cumprir, você tem que honrar o compromisso. Se você não honrar o compromisso, sua família vai sofrer o dano. Naquele momento, a única coisa que eu consegui falar foi: Zord, estamos errados, Zord. Deus existe, sabe? Ele te ama também, te ama também. Ele desligou o telefone. Eu dormi naquela noite como eu nunca tinha dormido antes. Dormi bem. Quando eu acordei, foi perturbador, porque tinha duas maritacas, tinha um chupim, tinha um peixinho e uma tartaruga. Meus bichos estavam mortos. Todos eles, mortos. Isso aconteceu outra vez depois, que eu estava namorando com ela, assim, os cachorros morreram na mesma noite, 3 cães, tá? A gente começou a entender como é essa dinâmica, né? Tira a energia e tal. Eu fiquei assustado com aquilo, né? E ligou de novo pra mim. E falou assim: morreram, né? Sim, afirmativamente, sabe? Não foi... Recentemente, na data do dia 4 de agosto, Daniel Mastral foi encontrado sem vida, e uma grande onda de teorias sobre esse caso começou a vir à tona. A mídia praticamente já bateu o martelo, noticiando que ele teria ceifado a sua própria vida. Embora muitos acreditam que exista algo mais sombrio por trás de tudo isso. Falando novidades sobre o caso Daniel Mastral, que é o escritor e ex-satanista que foi encontrado morto no último domingo em Barueri, lá em São Paulo, porque o Paulo Capelli traz aí que detalhe nessa cena da morte derruba então a tese de que ele teria sido assassinado. Qual é esse detalhe? Esse porque a Polícia Civil encontrou com o Daniel Mastral um revólver Taurus calibre .357 que tinha uma única bala disparada. Mas nesse não é o detalhe realmente importante. O detalhe importante, que realmente traz aí a classificação do caso para suicídio consumado, é que os peritos verificaram que a arma estava na mão esquerda de Daniel Mastral, e o Daniel Mastral era canhoto. Vamos aos pontos. Primeiro, que após o caso a mídia rapidamente foi a público para dizer que ele mesmo havia feito tal ação. Segundo, que usaram como argumento para baterem o martelo a questão da arma estar na mão esquerda do Daniel. Mas isso não é o suficiente, pois existe a possibilidade de forjarem algo do tipo, assim como acontece em muitos casos. O próprio Daniel havia relatado em vídeo essas possibilidades. Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente. Onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias,
das pessoas que de repente desaparecem, né? E o terceiro ponto é o que vamos acompanhar agora nesse vídeo a seguir. Reparem que dá para ver claramente um disparo de arma de fogo, saindo do carro em direção à árvore. Logo em seguida é possível ver uma pessoa atrás das árvores. Esse foi o último registro de Daniel Mastral. Ele ainda deixou o seu último vídeo para os seus seguidores, sempre trazendo grandes avisos e mensagens positivas. Esse termo, não olhe para cima. Por que não olhe para cima? Porque a ordem, lembra que eu estou no YouTube, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? A ordem não quer que você eleve a sua espiritualidade e tenha uma visão verticalizada. O objetivo é que você sempre nutra uma visão horizontal, olhe para os acontecimentos, se preocupe, fique angustiado, fique tenso, com todo esse cenário que se modula ao nosso redor, na questão geopolítica e tudo mais. Quer que você se pegue na telha, né? Que você de repente corra atrás da prosperidade, do milagre, da bênção, fique preso aqui, porque quando você olha para o alto, você ressignifica os seus valores e você passa a ter um novo olhar e uma nova caminhada na Terra, porque aí você estabelece uma conexão com o divino, com o sagrado. Aqui, nesse plano horizontal, nós não chegamos lá. Vale a pena, quem não assistiu, veja um vídeo do Carl Sagan, tá no YouTube, chamado Planolândia. Mesmo em seu último vídeo, Daniel ainda deixou uma mensagem e com mensagens positivas, como sempre fazia em seu canal. Apenas dias depois do ocorrido, a sua esposa fez um vídeo para dar mais explicações. Mas os internautas estranharam a reação dela. No vídeo ela ainda diz a respeito do Vic Vanilla, que no dia da notícia do falecimento de Daniel, ele fez uma live alegando que não foi um suicídio e sim homicídio. Então, Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte, ele, de alguma forma, encontrou o celular do Daniel. A maioria aqui já conviveu com o Daniel, conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem. E eu falei, como que ele encontrou o seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Esse vídeo que a esposa do Daniel fez foi dias depois do acontecido. E o fato dela ter citado o Vic Vanilla foi por conta de uma live que ele fez, falando das possibilidades do ocorrido, dizendo que o Daniel Mastral não havia feito aquilo. Por favor, salvem essa live. Salvem essa live, porque isso aqui vai morrer na internet. Vão falar que foi uma palhaçada, que o Mastral se matou. O Daniel Mastral não se matou. Eu não acredito em suicídio, nem se falarem, ele foi pego com uma arma apontando para a cabeça no chão da casa. Não se matou, Daniel Mastral não se matou. Não vem com essa de se matar, não. Não é suicídio. Ele estava apaixonado pelo filho dele, acabou de nascer o filho dele, caralho. Salvem e mandem para todos os lugares. Postem no YouTube, postem no TikTok, vocês precisam ser ativos. O que tá vindo pro Brasil é coisa de canalha. É canalha! É gente se apropriando, inclusive, de terreiro de Umbanda pra praticar sacrifício humano no fundo, caralho! Isso não é Umbanda, porra! Estão se apropriando, colocando imagem de santo na frente pra colocar um monte de coisa ali atrás, satânica. Eu conheço, pô! Ele me mandou mensagem ontem, não, sábado ele me mandou mensagem à noite. Sábado ele me mandou mensagem à noite, né, da gente acertando como que ia ser o podcast, porque a gente ia falar de Cristo no podcast, a gente ia falar do amor de Deus no podcast, a gente ia falar em todos os milagres que acontecem na vida da pessoa que tem fé, a gente ia falar de coisas boas, ia falar sobre algumas coisas do esoterismo também, algumas coisas que a gente viveu, né, de geometria sagrada. Então... Não faz sentido, cara, não faz sentido. Conheceu a Raquel conheceu ele um pouco antes, foi super gentil com a Raquel, abraçou a gente, chorou com a gente na mesa. Não faz sentido, me apresentou a documentação de toda a trajetória dele no ocultismo, eu mostrei a minha também, as nossas iniciações, e o porquê que ele tinha largado, e eu falei também que eu larguei muita coisa.
porque esse país está sendo tomado. Então a gente sabia de todas as seitas que estavam invadindo aqui. A gente conversou sobre tudo. Ia lançar o podcast agora. Dias depois, a mulher de Daniel veio a público, dando a entender que a amizade dele com o Vic Vanilla não era tudo isso que ele estava dizendo. Após o vídeo dela viralizar, Vic veio a público novamente, e dessa vez ele vazou um áudio em que Daniel Mastral havia lhe enviado dias antes de sua morte. Esse áudio acabou gerando ainda mais mistério sobre esse caso. Escute o áudio a seguir. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente está confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde está o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Como acabamos de ouvir, esse áudio mostra totalmente o contrário do que a esposa havia dito. O que vemos parece sim uma grande amizade e confiança entre os dois. É como se em seus últimos dias de vida, a única pessoa em que o Daniel confiava era o Vic Vanilla. Nessa parte do áudio, Daniel ainda diz que se falasse naquele momento o que tinha para falar, o executavam. Mastral tinha segredos muito importantes para revelar ao público. Ele sabia que após revelar esses segredos, viriam atrás dele. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado da falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou ter o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Eu acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal.
aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. E ainda existe uma parte final desse áudio, mas não tive acesso. Na parte final desse áudio, Daniel Mastral ainda diz que não sabia se ao finalizar a sua missão, ele iria levar pessoas que fizeram muito mal a ele para a mesma viagem. Será por esse motivo que nas filmagens vemos um disparo saindo do carro em direção às árvores, e em seguida vemos uma pessoa se escondendo nas árvores. Porque a mídia não está falando nada a respeito dessa filmagem. Será que o que Daniel Mastral iria revelar acabaria prejudicando pessoas famosas ou com um grande poder, e antes disso acontecer, o alcançaram? Podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Ou então, sabendo do risco, ele já havia enviado os documentos para o Vic Vanilla. E ainda sobre o áudio, quando ele diz que esses documentos correm riscos nas mãos de terceiros, de quem ele estaria falando. Afinal, quem mais teria acesso aos seus conteúdos senão ele e sua esposa? Mas que ele descanse em paz, e que possa estar em um bom lugar com os seus entes queridos. Deixe sua opinião nos comentários. Será que ainda teremos mais desdobramentos sobre este caso? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal.